Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos estar se meditando na palavra do Senhor que está lá no Salmo 40. Amém? Vamos estar se meditando na palavra do Senhor. E você vê que o Salmo, ele inicia falando, né? Esperei com paciência no Senhor. E nós devemos a cada dia estar esperando com paciência. Diz assim o Salmo: esperei com paciência pela ajuda de Deus. O Senhor, ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Vou estar lendo só um versículo, depois a gente vai estar dando continuidade na pregação. Amém? Mas o que eu aprendo aqui, amados, nesse salmo, é que o salmista aqui, ele está dizendo: esperei com paciência pela ajuda de Deus. Esperei. E você observa, amados, que o nosso tempo não é o tempo de Deus, de operar, de agir. E o salmista, quando ele comenta aqui, eu esperei, ele está exercitando a sua fé. Ele está dizendo, olha, Deus não vai agir agora, mas eu vou esperar até chegar o tempo de Deus de agir e de operar. Então ele está demonstrando fé. E nós precisamos ter essa fé de que quando não ver Deus operar logo, não perder a esperança, não perder a credibilidade de que Deus, ele vai agir, ele vai operar, ele vai trazer a resposta, porque ele é um Deus de poder. E ele diz assim, pela ajuda de Deus, o Senhor, Deus é o nosso Senhor, que eu e você entendamos isso, que Deus é o nosso Senhor e que nós possamos a cada dia deixar Ele conduzir as nossas vidas. E o salmista, ele expressa, ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Então Deus é aquele que ouve o nosso clamor, ele dá atenção, ele dá importância àquilo que você apresenta diante dele, para ele te dar uma direção, para ele te dar uma solução. Ele se importa comigo e contigo. Aqui mostra o cuidado de Deus para com as nossas vidas, como ele se importa conosco. E aí o salmista começa a expressar a situação que ele passou e que Deus tirou ele, deu um livramento para ele. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. A gente pode comparar esse texto ao que Jesus fez por nós. Vivíamos no mar do pecado, toda a humanidade estava perdida, porque a Bíblia diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram, todos estão afastados da glória de Deus. Então todos pecaram. E aí a gente vê que Deus fez isso conosco, nos tirou de uma cova perigosa, de um caminho totalmente fora dos padrões de Deus, que levava a cada um de nós à morte eterna. Mas Jesus nos resgatou, hoje nós servimos a Jesus, hoje nós estamos na presença do Senhor e precisamos reconhecer o que Jesus fez por nós. E o que é reconhecer? É viver segundo os seus propósitos, é obedecê-lo, é permanecer na sua presença. Tem muitas pessoas que às vezes estão dentro das igrejas, se dizem, entre aspas, servos de Deus, mas estão vivendo uma vida dupla, uma vida lá fora totalmente fora dos padrões de Deus. E que a gente possa reconhecer o que Jesus fez por nós e valorizar isso. De que maneira? Adorando, exaltando, permanecendo na presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. Ele diz, ele me pôs seguro em cima de uma rocha. Jesus é a nossa rocha, que nos traz segurança, que nos traz firmeza. E que a gente possa permanecer em Jesus, não sair dessa zona de proteção, dessa zona de segurança, que é Jesus. Jesus é a nossa força, Jesus é a certeza da vitória, Jesus é a nossa salvação, a nossa vida eterna. E é interessante quando ele fala, e firmou os meus passos. Jesus é aquele, amados, que não só nos resgatou, mas como nos ajuda a cada dia a permanecer nele, nos dando direção, nos ensinando, firmando os nossos passos. Como é que Jesus firma os nossos passos? Nos ensinando a cada dia. Agora nós precisamos ter um coração voltado ao aprendizado da palavra de Deus, aquilo que Jesus nos ensina, e desejarmos seguir a sua direção. E o salmista continua, ele me ensinou a cantar uma nova canção. Ele está contando aqui as experiências que teve com Deus e de que agora ele canta uma nova canção, ou seja,
Deus tirou ele de uma situação de tristeza, de angústia, de dor e trouxe agora uma situação de alegria, de paz. Uma nova canção é isso, é uma nova história que Jesus escreveu para a vida dele, que Deus escreveu para a vida dele. E ele está dizendo aqui um hino de louvor ao nosso Deus. Agora ele está cantando, adorando, como forma de agradecimento pelo que Deus fez por ele. Louvado seja Deus. E isso nos ensina, amados, que a gente possa ser grato ao Senhor pelo que Deus tem feito, adorando, exaltando, seguindo esse Deus a cada dia. E aí ele continua: quando virem isso, muitos temerão o Senhor, porque verão a condição que ele estava antes, como derrotado, como fracassado. Todos olhavam para ele, não dava valor algum, e agora Deus transforma, dá uma história nova, dá vitória para ele. E todos estão vendo ali o que Deus fez na vida daquele homem. E através disso, do testemunho, do que Deus fez na vida dele, muitos temerão o Senhor. É isso que o salmista está expressando, dizendo: e nele porão a sua confiança. É importante isso, amados. A gente permitir o trabalhar de Deus nas nossas vidas e permanecer firme nele. E porque as pessoas verão que Deus está operando nas nossas vidas, em nós e através de nós, e isso glorifica ao Senhor. Que a gente possa ter essa convicção, essa consciência. Aí o salmista expressa com toda a convicção, com toda a certeza: feliz aquele que confia em Deus. Ou seja, Deus não decepciona aqueles que confiam nele. É isso que ele está dizendo. Olha, todo aquele que confia em Deus, ele é feliz, porque Deus ele traz respostas. Deus não decepciona. E ele diz aqui: feliz o que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Então, amados, que a nossa confiança esteja nesse Deus, na sua presença, que a sua confiança esteja nele, não no poder, na fama ou naquilo que o mundo oferece, que é passageiro, mas que o nosso coração, nós possamos estar priorizando a Deus nessa vida, priorizando a Deus, colocando Deus em primeiro lugar, porque assim grandemente o Senhor vai estar nos abençoando. Louvado seja Deus. Então, quando ele diz feliz aquele que confia em Deus, Senhor, e não vai atrás dos ídolos, ele está dizendo, os ídolos a gente pode colocar aqui como aquilo que você prioriza aqui na terra, que coloca acima de Deus. Então Deus tem que ser prioridade. Deus precisa ser aquele que conduz as nossas vidas, que seja prioridade. E você prioriza Deus, não dizendo Deus está em primeiro lugar na minha vida, mas vivendo a cada dia uma vida que louva, que engrandece ao Senhor. E ele diz ao Senhor nosso Deus: tu tens feito grandes coisas por nós. Reconhecer o que Deus tem feito, irmãos, e não questionar o que ele não fez ainda, mas agradecer pelo que Deus já tem feito. Deus já tem feito grandes coisas por mim e por você. Você dormiu e acordou porque o Senhor te sustentou. Você comeu hoje porque Deus te deu alimento, Deus proveu. Porque a gente planta a semente na terra, mas quem dá o crescimento é o Senhor. É Deus que provê nas nossas despensas. É Deus que provê a roupa que tu veste. É Deus que provê saúde. Louvado seja Deus. Deus é aquele que já tem provido em nossas vidas, irmãos. E que a gente possa ter um coração mais grato ao Senhor. Que a gente possa ser mais grato ao Senhor e reconhecer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E aí o salmista começa a expressar alegria. Como é bom ter esse Deus, um Deus que provê, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama. Não há ninguém igual a ti. Louvado seja Deus. Ame ao Senhor. A gente vive numa época, irmãos, que a gente às vezes deseja muito estar perto de pessoas, de amigos, de outras pessoas, mas de Deus, às vezes, a gente tem se afastado. Aí você fala: pastor, a gente se afastado de Deus? Sim. Quando você deixa de ler a palavra, quando você deixa de orar, quando você deixa de ter comunhão com Deus através da oração, quando você deixa de obedecer. Então, todas as vezes que você age dessa maneira, você tem deixado de priorizar a Deus. E o salmista está dizendo: não há ninguém igual a ti. Não é que é errado você ter amizades, você conversar com pessoas, mas essas pessoas não podem estar na frente de Deus, está sendo prioridade na sua vida. Deus precisa ser prioridade. Quando é que Deus está sendo prioridade? Quando você aprende a dedicar tempo para Deus, para adoração, para louvor, para honra e glória dele.
Aí ele diz: tu tem feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Reconhecer que Deus trabalha para o nosso bem. Deus trabalha para que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente se torne mais parecido com Ele. Deus trabalha para nos abençoar e que a gente possa permitir o trabalhar de Deus a cada dia nas nossas vidas, moldando o nosso caráter, obedecendo a sua direção, entendendo e compreendendo que Ele quer o nosso bem. Porque se você entender isso, você vai obedecer mais ao Senhor. Ele diz: ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Então ele está dizendo: olha, Deus tem feito grandes coisas por mim. Ele está enxergando. E é importante a gente manter a nossa visão espiritual aberta, irmãos, para enxergar o que Deus tem feito na minha vida, na tua vida. Isso é fundamental, a gente poder enxergar, porque se a gente tiver com a nossa visão espiritual aberta, estiver enxergando as coisas que Deus tem operado nas nossas vidas e na vida de outras pessoas, com certeza a gente vai estar sendo mais grato ao Senhor, vai permanecer firme. Isso vai fortalecer a nossa fé. Aí o salmista continua: tu não queres animais oferecidos em sacrifício, nem ofertas de cereais. A gente vê aqui o salmista expressando: não pedisse que animais fossem queimados inteiros no altar. Então é interessante a gente compreender a Bíblia, porque foi Deus que colocou essas ordens para o povo cumprir. Mas o que o salmista está querendo expressar é que não adianta você oferecer animais, oferecer sacrifícios, se o seu coração não estiver voltado para o Senhor, para obedecê-lo, para segui-lo. Israel era assim: oferecia sacrifícios, queimava animais no altar, queimava incenso, mas longe ali dos lugares de sacrificar, ou seja, trazendo para a nossa realidade hoje, longe do templo, da igreja, estavam vivendo uma vida totalmente de desobediência. Ou seja, eles praticavam tinha uma prática religiosa de obedecer às regras que foi estabelecida por Deus, mas sem essência, sem sinceridade, vivendo uma vida dupla de pecado. Então, o que o salmista está dizendo é isso: não adianta você. Agora, claro que o sacrifício vindo de adoração, de um coração contrito, de um coração obediente, esse sim, sacrifício o Senhor recebe. Entendendo também que hoje em dia o sacrifício que Deus quer de nós, que Paulo fala, não é mais de animais, porque depois que Jesus morreu e ressuscitou, agora o sacrifício é eu e você, o sacrifício vivo, de viver uma vida que agrade a Deus. Então isso traz lições para as nossas vidas, irmãos. Nós devemos sim sacrificar ao Senhor, mas com essência. Qual é o sacrifício hoje? Ir à casa de Deus, cantar canções, cantar louvores, orar, se prostrar diante de Deus, fazer a sua obra. Mas é interessante que fazer tudo isso, mas fazer com alegria, fazer com sinceridade, fazer com essência, fazer com o coração contrito, voltado para o Senhor. Então isso é fundamental para que Deus venha aceitar o nosso sacrifício. E aí o salmista continua: e por isso eu respondi: aqui estou, as tuas instruções para mim estão no livro da lei. É ter essa disposição, amados, de ou ser confrontado pela palavra, estar desejoso em obedecê-la, ter a responsabilidade de obedecer a palavra de Deus, de praticar a palavra de Deus. O salmista compreendia isso. E aqui ele diz: aqui estou para obedecer, para prestar atenção, para aprender com a tua palavra e a praticar esta palavra. E ele diz: eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Tem gente que questiona, tem gente que distorce a Bíblia para permitir algumas coisas na sua vida. E é importante a gente compreender isso, a gente ter essa disponibilidade de deixar a palavra de Deus nos moldar. Aí ele diz: aqui estou, as tuas instruções para mim estão no livro da lei. Depois ele fala: eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Oh meu Deus, guarda a tua lei no meu coração. Guardar a lei no meu coração. Você sabe o que significa isso, irmãos? É da importância. Guardar no coração é da importância. Quando você gosta de alguém, você guarda aquele sentimento aonde? No seu coração. Guardar a lei no coração é você amar a palavra de Deus. É você estar dando importância devida à palavra de Deus, no sentido de que eu preciso exercitá-la, obedecê-la, praticá-la. Então isso é guardar a palavra de Deus. E ele diz: ó Senhor Deus, na reunião de todos os teus povos,
eu contei a boa notícia de que tu salvas. E é outra coisa interessante que o salmista expressa, irmãos, a importância do testemunho, de você falar do que Deus fez na tua vida, de você testemunhar o que Deus fez na sua vida, na vida de outros, e falar isso com alegria, para que outras pessoas sejam libertas, restauradas, que tu salvas, é gerar fé no coração daqueles que estão sem esperança. De que maneira? Através da pregação do Evangelho e da Palavra de Deus. Você vê que no 10 ele diz, não tenho guardado para mim mesmo a notícia da tua salvação. Tem pessoas, a Bíblia diz que nós somos lâmpadas, irmãos. E a gente precisa ser colocado no alto para que brilhe para a vida de outras pessoas. Uma lamparina ela não pode ficar escondida, e é isso que o salmista está dizendo. Não tenho guardado, a gente tem uma responsabilidade, é ser luz, é pregar o Evangelho, é fazer com que as pessoas conheçam e vejam a Jesus, através do que você fala, através do que você vive. E ele começa a dizer ao Senhor Deus, eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim. Confiar na fidelidade de Deus, na segurança que Deus nos traz a cada dia, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Amém? Que Deus possa completar essa palavra em nossos corações e que a gente possa cada dia esperar com paciência no Senhor e confiar que Deus está contigo, que Ele é fiel. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.